Já começo te fazendo uma pergunta. Me conta uma coisa, você já parou para pensar como o Brasil é visto pelo mundo? E nós, que moramos aqui no Brasilzão, que vivemos a beleza e a dor de ser quem somos, de que maneira nós vemos o nosso país? Pois é, Elisa. Será que existe uma imagem única que represente a visão que o brasileiro e a brasileira têm do nosso próprio país? Alguém resolveu ir atrás dessas informações e transformou isso na maior pesquisa de reputação já realizada sobre o Brasil. E muita gente foi ouvida, viu? A gente está falando de mais de 470 mil entrevistas, que você vai conhecer o resultado. O que será que eles disseram sobre o nosso Brasilzão a partir de agora, né, Yuri? É isso, Marca Brasil está no ar. Vamos então em frente aqui com o nosso programa. Claro que nós não estamos sozinhos. Você já viu que nós estamos aqui com convidados em nosso estúdio na Avenida Paulista. E além dos convidados que você já viu, também temos aqui o nosso terceiro convidado. E a gente vai apresentando-os para vocês. Primeiramente, o pesquisador Pedro Tavares, que é CEO da ON Strategy, que é justamente a consultoria com sede em Lisboa, responsável por esse baita levantamento, por essa ideia, por chegar em cada pessoa e fazer cada uma dessas perguntas. Pedro, bem-vinda. Bora. Pois é, aí ao lado do Pedro, aqui em São Paulo, está a publicitária Joana Monteiro, que é vencedora de diversos prêmios no Festival de Cannes e eleita pela Business Insider como a mulher mais criativa na publicidade do mundo, entende tudo de marca, de reputação e vai nos ajudar a compreender o que é a Marca Brasil. Sensacional. Joana, bem-vinda também, minha querida. Ótimo tê-la por aqui. E estamos aqui em nosso estúdio em Brasília, com a presença do presidente da Embratur, Bruno Reis. Bruno, bem-vindo. Ótimo ter sua presença. Ele que, entre tantas coisas, coordenou ações de promoção da Copa e dos Jogos Olímpicos que ocorreram no nosso Brasil em 2014 e 2016. Ou seja, de convidados estamos ótimos, hein, Yuri Pita? É isso, Bruno. Bem-vindo também. Já teve que vender a Marca Brasil, vai falar um pouquinho desse desafio também conosco. Obrigado. Estamos à disposição, Yuri e Elisa, e muito feliz de estar aqui discutindo com o Pedro e com a Joana também. É isso. Bom, nós já conversamos aqui um pouquinho, já fizemos um esquenta, mas antes de tudo, melhor a gente entender como esta pesquisa foi feita. A consultoria portuguesa ON Strategy colheu dados desde outubro do ano passado até março deste ano, num total de mais de 470 mil pessoas ouvidas entre brasileiros e estrangeiros, cidadãos comuns, líderes de negócios, autoridades e jornalistas, Elisa. É uma pessoa bem ali entendida e com um olhar crítico sobre a sociedade. Nós temos aqui, portanto, alguns dos números, é um levantamento muito grande. A gente está falando de 27 países e todos os estados aqui do Brasil. E aí os focos, são várias perguntas, mas são 4 pilares, tá? Que aparece ali ao lado direito para vocês. Agro, indústria, um terceiro pilar que abrange energia e tecnologia e também turismo, para a gente compreender o que é que pensam da gente, o que é que a gente pensa sobre a gente mesmo, quando são esses 4 pilares. É isso. E a gente também separou alguns dados sobre as percepções desta pesquisa. O primeiro critério se refere justamente à imagem e reputação. Os brasileiros deram uma nota de 6,9, uma escala de 0 a 10, e os estrangeiros 6,3, Elisa. E quando a gente olha ali para o ladinho direito, beleza, cultura, valores, que é algo nessa nossa marca Brasil que atrai demais, né? Uma foto do Brasilzão já atrai bastante gente aqui para dentro. E a gente mesmo que consome os nossos valores. Os brasileiros, a nota geral, como o Yuri falou, de 0 a 10, é de 8,9. A gente está pensando bem da gente mesmo. E os estrangeiros, a nota um pouco menor, mas ainda na casa do 8, com essa pontuação redonda, né, Yuri Pita, sobre o nosso país. É isso. Bom, então vamos começar a nossa conversa, acima de tudo, aqui, entender, destrinchar esses dados, o que eles significam, o que eles abrem aqui de perspectivas e possibilidades. Quero começar contigo, Pedro, até para dar um panorama geral ali dos achados da pesquisa e dar um pouco da minha perspectiva, né? Olhando esses números, com nós dando uma nota a nós mesmos maior do que os estrangeiros, dá uma impressão de que a gente parece ter perdido aquele complexo de vira-lata que Nelson Rodrigues tanto falou, né, referente ao futebol, mas que isso acabou passando para outras áreas. E eu mesmo, ao analisar, escrever uma análise sobre esse estudo, olhando para o aspecto político, de governança, de liderança, falava muito do quanto, né, a gente ficou conhecido como o país do futuro, que às vezes isso soa como um infortúnio ou uma maldição, ficar esperando por um futuro que não chega. Estamos chegando próximos desse futuro ou temos
caminhos para chegar neste futuro que nós almejamos para o Brasil? Eu creio que sim. Antes de mais, muito obrigado por este convite e por estar aqui também com os colegas deste painel de debate fantástico. E voltando à questão, eu acho que sim. Foi igualmente uma grande surpresa para nós, em particular para mim, que estudei muito este trabalho, verificar exatamente que os brasileiros têm, no fundo, uma imagem e uma reputação sobre o seu próprio país mais forte do que quem está fora. Portanto, existe aqui uma propensão para que o brasileiro seja um embaixador do seu país. Isto não é um dado muito comum. Nós, nestes 27 países que nós trabalhamos, toda a pesquisa ela é feita cruzada. Portanto, não é só os 26 que avaliaram, mais o Brasil, que avaliou o próprio Brasil, todos foram avaliados uns com os outros. E só nos países nórdicos, na Europa, é que nós encontramos uma situação relativamente semelhante de os próprios cidadãos, no fundo o próprio público interno, opinar melhor sobre o seu país do que os demais. Porque quem está fora tem sempre uma visão mais principesca do outro lado. Isto para nós foi efetivamente uma grande surpresa e isso permite, obviamente, ao Brasil ter o brasileiro como um embaixador do seu país. E isso é essencial. E é interessante isso porque antes mesmo, quando a gente ficou sabendo da pesquisa, e tem uma pesquisa inédita, maior já feita sobre o Brasil, o que os outros pensam da gente, o que a gente pensa da gente mesmo, eu confesso que eu estava meio desconfiada de... Mas será que a nossa própria nota vai ser alta? E aí, Joana, quero te ouvir sobre isso. Porque antes de entrar no ar, a Joana já disse algo super interessante. Não, eu estava imaginando que a gente ia se autoavaliar bem. De que maneira, diante do teu conhecimento, tanto tempo trabalhando com essa coisa sobre Brasil, sobre imagem, você enxerga esse momento do brasileiro de se dar uma nota tão boa sobre si? Eu acho que o brasileiro, ele é meio apartado, né, do mundo. A gente tem a nossa questão cultural, a nossa questão, o jeito como a gente se vê, a gente meio que se acostuma a uma série de coisas que visto lá fora ou contado lá fora parece um pouco absurdo. Mas aqui dentro não. E pense, isso já é um reflexo da nossa personalidade que é tão bem vista e que influencia essa nota boa lá fora. Uhum. Porque o fato da gente se avaliar bem significa que a gente se gosta, a gente gosta de receber as pessoas, a gente é alegre, a gente é musical, a gente é falante, né? Então, essa característica que ajuda lá fora, ela é real. E a gente estava falando um pouco sobre isso, né? Sobre não dá para fazer a narrativa de algo que não é real. Na comunicação, a primeira coisa que você precisa descobrir bom, o que é verdade, né, que dá para a gente falar? Porque a gente não pode errar, você não pode falar algo que você não é, né? Uhum. E nós somos, e isso é muito legal. E pior, nós somos, melhor, aliás, nós somos e sabemos que somos. Eu acho que isso é muito, muito bacana, é muito poderoso. Mas sabemos também dos problemas. Então, não por acaso, e aí acho que depois o Pedro vai falar, né, sobre a questão da segurança, o quanto isso pega. Uhum. E isso aparece lá fora e isso aparece internamente também. Pois é, esse ponto acho que é crucial, né? Só é possível vender aquilo que se é, ou pelo menos de forma sustentável. Ninguém melhor do que o Bruno, que está com a atribuição atual, né, na cadeira da Embratur, de ser quem vende o que somos, né, Bruno? Dos achados da pesquisa e do que a gente já colocou, como o Pedro coloca e a Joana colocam, temos potencial, temos questões que nós podemos resolver aqui e podemos vender, e nós já estamos, digamos assim, prontos para sermos os nossos embaixadores. O quanto que isso facilita a atuação de quem, como política pública, vende a imagem do país para o exterior? É um certo apontamento, Yuri, concordando aqui também com o Pedro, com a Joana e com a Elise, de fato não nos falta potencial, né? É transformar o potencial em posicionamento, né? Nos últimos 3 anos e meio, a gente, enquanto Embratur, governo federal, a gente tem de fato, né, se posicionado de uma maneira muito estratégica e assertiva para diversos mercados emissores.
A gente passou, né, pela primeira vez a barreira dos 7 milhões de turistas internacionais. O Brasil, em 2025, recebeu 9 milhões e 300 mil estrangeiros. Esse ano, a nossa expectativa é, dependendo do cenário geopolítico macroeconômico, estar aí entre 9 e 810 milhões. Pela primeira vez, o país vai, de fato, estar nesse patamar. Então, a pesquisa vem no melhor momento, né? A gente fica muito feliz de ver essa pesquisa chegando, porque ela, de fato, vai nos ajudar a construir esse posicionamento do futuro, né? De que maneira que os estrangeiros conseguem também perceber o nosso país pela perspectiva que a gente mesmo tem, né? A Joana trouxe um apontamento muito interessante, que é vender aquilo que é real, né? Então, vender a nossa hospitalidade, vender o nosso borogodó, o nosso soft power, é o que a gente tem feito nos últimos 3 anos e meio aqui com esse posicionamento de Brasil. É complexo, né? Porque o nosso país é um país complexo de se posicionar nesses mercados emissores todos pelo mundo. E lembrando também que a gente está muito atento, né? No turismo internacional, principalmente, é um mercado de muita disputa, né? Existe disputa do turista internacional com outros mercados, né? Então, o Brasil precisa estar de uma maneira um pouco mais profissional, bem posicionado. Mas essa pesquisa veio num dos melhores momentos para a gente poder projetar o futuro. Interessante, porque isso nos faz pensar, né, Elisa, quem são os nossos concorrentes, né? Que atributos que nós temos que eles não têm. Sim, e na hora de você que está em outro país, por exemplo, por qual motivo você vai escolher o Brasil? Mesmo que existam alguns sentimentos adversos, e essa pesquisa é bem interessante, ela é ampla, né? Tem muitos dados e também divide ali por regiões. Aquilo que é Sudeste, que é Norte, Nordeste, que é Sul, e a gente vai aos pouquinhos aqui caminhando ao vivo por esses assuntos. Também. Esses setores econômicos que mais chamam a atenção. Então, primeiro, Joana, de que maneira você observa essas características que fazem com que os outros escolham visitar o Brasil e o desafio da gente comunicar para o mundo essas características, levando em conta que a cada 4 anos pode mudar a bandeira de quem está no poder? E a maneira como cada governo interpreta aquilo que é bom de ser vendido. Isso aqui eu não quero vender tanto, não. Não, isso aqui eu quero mais. Quero te ouvir sobre essa estratégia. De novo, você pode querer vender o que você quiser. Agora, não dá para vender qualquer coisa. A gente tem que vender as coisas que são reais. Então, quando a gente fala, por exemplo, de vender cultura, há quanto tempo o Brasil vende cultura? Aí eu estou falando dentro de uma das coisas da pesquisa. Mas, por exemplo, desde a época, quando você fala em Bossa Nova, quando você fala em há quanto tempo o Brasil aí indo para o agro, por exemplo, há quanto tempo a gente vende café? E aí o café, quando a gente vê a pesquisa, a gente vê que o café, porque tem a bandeirinha do Brasil, ele vende mais e agrega mais valor do que o que não foi construído como marca. Aí, hoje eu morei 2 anos no Canadá e saí de lá há pouco tempo. E assim, eles amam vir para o Brasil e todos têm problema, tá? O Canadá, eu trabalhei numa campanha para o Canadá atrair turistas americanos. Olha que coisa interessante. Porque eles não conseguiam fazer com que os americanos tenham interesse em ir para o Canadá. E o dinheiro vale muito mais. Sim. Então, é interessante. Então, todos têm esse problema de atrair. Agora, hoje, neste momento, pensando em geral, o Brasil tem uma coisa maravilhosa. O Brasil, embora tenha o que a gente chama de guerra civil, a questão de segurança e tudo mais, tem um monte de gente pensando em vir para o Brasil por ser um país quente, amistoso, recebe bem as pessoas. É claro, a gente precisa explorar como receber. A gente tem problema na aviação, a gente tem problema na hotelaria, a gente tem diferentes regiões mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma característica que é essa da autoestima, da alegria, do tempo bom, que é sensacional. E nós temos um outro tipo de guerra, mas nós não temos guerra. Tem muita gente querendo vir para a América do Sul e especialmente para o Brasil neste momento. A Europa bom, ele é de Portugal, ele vai poder dizer ainda melhor. Europa, muita gente pensando nisso, entre outros países. Acho que isso é legal até de te perguntar, Bruno, com o que a Joana está colocando, e que você já tinha mencionado, né, dessa competição por atenção. E aí não só do turismo, acho que a gente pode tentar expandir também para esta imagem que vá para investimentos, para atrair também, né, a infraestrutura, que a gente tem muitos problemas, é fundamental para que o nosso turismo também avance, Bruno. Queria que você falasse um pouco disso, dessa competição por atenção internacional e o quanto
determinados estereótipos ajudam, mas também precisam ser equalizados, equilibrados para não atrapalharem, né? A coisa de sermos amistosos não pode ser confundido com liberou geral ou com uma série de outros problemas que acabam também vindo associados, né? Acho que esse equilíbrio também é um desafio grande na hora de se vender a marca do Brasil, né? Exato, Yuri. E a gente fez, né, também um reposicionamento dessa imagem de acordo com os mercados emissores. Então, o Brasil estava sem um plano de marketing internacional atualizado, né? Desde 2010. Então, a gente agora refez esse plano, ele chama Brasis, justamente porque vender, né, o Brasil são diversos Brasis, né, dentro do nosso próprio país. Então, tem um Brasil que interessa mais ao mercado europeu, tem um Brasil que interessa mais ao mercado latino-americano, do ponto de vista do turismo e também do Canadá. O que a Joana trouxe, né, do desafio do canadense estimular o público americano, é muito do que a gente faz no trabalho da Embratur, né? E o Plano Brasis, a gente conseguiu entregar para cada unidade da federação quais são os seus principais diferenciais competitivos que eles poderiam explorar nos mercados internacionais. Então, para o português, o que mais que interessa de ponto de vista de venda de Brasil, né? Para o argentino, o que é que mais interessa? E isso fica um jogo bem complexo e competitivo, né? A gente disputa a atenção desses turistas no mundo inteiro. O plano nos ajudou, né, a ter mais fácil essa visualização do tamanho da nossa cadeia produtiva dentro do nosso país, né? Só se dá para ter mais turistas chegando se as relações comerciais estiverem estabelecidas. Então, reposicionar a imagem além do eixo Rio-São Paulo é complexo porque ele passa pela nossa capacidade receptiva internacional. Então, quanto mais a gente conseguir explorar, né, produtos no norte, no nordeste e no centro-oeste brasileiro, que são regiões talvez que não tiveram esse nível de maturidade ainda de relações comerciais, é o nosso principal desafio. A gente está muito otimista porque o número tem crescido, os turistas internacionais procuram o Brasil justamente pelo que a Joana trouxe, né? Porque nós somos de fato hospitaleiros, a gente recebe de uma maneira muito única, né? O nosso borogodó do que só tem de fato no Brasil, mas a gente tem que ser inteligente o suficiente para que esse turista que a gente também persiga, que ele chegue no nosso país, ele cause um impacto positivo para nossas comunidades, né? Então também é importante falar sobre esse assunto. Pois é, e quando a gente pensa, por exemplo, a gente que gosta muito de música, né? Um show, o que você vê os artistas sempre falando que o brasileiro é diferente, porque chega aqui a plateia, você tem um calor, você tem uma receptividade. Então a gente já entendeu que o mundo enxerga a gente dessa maneira. Mas também existem alguns olhares adversos. Até vou pedir a gentileza da gente colocar a nossa primeira arte, que traz os 4 tópicos da pesquisa, para poder ouvir o Pedro Tavares, que é CEO da Oni Strategy, que veio de Portugal, inclusive, especialmente para isso, trazendo sotaque, a cultura e o conhecimento aqui para a gente. Pilares econômicos: agro, indústria, energia, tecnologia e turismo. Pedro, desses 4 itens, é que a energia está junto com tecnologia. Qual é que as pessoas de fora mais veem o Brasil? Opa, isso aqui é legal no Brasil. Por exemplo, o agro, a gente que é brasileiro sabe que é uma potência, o nosso PIB que o diga, inclusive, né? Na pandemia, a gente conseguiu economicamente respirar por aparelhos por causa do agro. E ainda vai muito bem. Quem é de fora vê também o agro desse tamanho? Eu vou dar aqui uma resposta direta, mas depois vou construí-la. O turismo é o principal pilar. Do ponto de vista externo, o turismo é o principal pilar de atração. O agro é um pilar de atração para tudo o que não é cidadão. Se nós olharmos para os empresários, para as autoridades económicas e jornalistas, dentro desta nossa pesquisa, o agro é conhecido. Qual é o grande desafio que nós aqui verificamos nisto em relação, mesmo em relação a às indústrias, digamos assim, aos setores de atividade? O Brasil tem aqui 2 características dentro dos 10 vetores que nós avaliámos que são muito interessantes. Um que é a notoriedade e a familiaridade, que é por onde tudo começa. No fundo, a notoriedade eu conheço ou não, e a familiaridade é se eu conheço bem, se conheço moderadamente, enfim. Estes 2 vetores são muito elevados, portanto, automaticamente eu tenho uma exposição grande daquilo que é Brasil, o nome Brasil, marca Brasil. E depois existe uma outra componente, que é como nós fechamos, que é a exposição internacional. Se é relevante, o quanto está exposto. E estes 2 extremos são fortíssimos em relação à marca Brasil. Qual é o tema aqui? Se eu tenho estes 2 extremos fortíssimos, eu posso ter uma grande oportunidade de potencial se eu tiver uma boa entrega,
Como também posso ter um grande problema se depois a promessa, que nós falávamos aqui, de estar a vender o que é e o que não é, se o que eu estou a vender, se a promessa que eu estou a vender não corresponde à realidade, então eu tenho um grande problema quando tenho uma notoriedade e uma exposição muito fortes. O que sucede aqui, o turismo é claramente um grande embaixador para a marca Brasil. Nós verificámos uma das situações que foi, toda a nossa pesquisa assenta em 3 pilares. Primeiro foi verificar o que é que as pessoas espontaneamente achavam sobre a marca, espontaneamente e de uma forma induzida, sobre a marca Brasil, depois sobre as regiões do Brasil e depois sobre os setores de atividade do Brasil. E aquilo que verificamos é, a maior parte das vezes, a marca Brasil constrói, portanto é um embaixador, e aqui falamos sempre que é há uma componente estratégica que é essencial, quer seja neste país, Brasil, como em outros, que é um triângulo que se chama autoridade política, autoridade económica e autoridade social. Se estes 3 vetores não funcionarem em conjunto, como um ecossistema, não vai acontecer. O turismo é um grande exemplo daquilo que é um ponto de atração. Mas eu, quando falo de turismo, automaticamente eu não posso deixar de colar outros temas, que é alguém que vem em turismo vai ter contacto com produtos, com serviços, com inovação, com tecnologia, com outras áreas que nós avaliamos nesta pesquisa. Por isso é que o interessante é cruzar. Não interessa, muitas vezes, eu estar pura e simplesmente a trabalhar numa componente de turismo, quer seja essa componente interna ou externa, se eu depois não tenho os outros agentes políticos, económicos, sociais, e inclusive muitas vezes falamos, e isso é uma evidência que nós temos, é dentro dos governos, quando os diferentes ministros não falam a mesma linguagem. Isso é complicadíssimo, porque podem haver estratégias, eu costumo dizer, não é uma estratégia de marketing que é necessária, é uma estratégia pura e dura de construir uma marca. Não é marketing, marca é uma coisa diferente de marketing. Porque eu no marketing posso dizer o que quero. Perfeito. E depois posso não responder. Portanto, este tema é extremamente relevante e, voltando, o turismo é claramente um embaixador global, o agro começa a ser em determinados stakeholders.